Era quase 3 da manhã quando Júlia abriu os olhos, arrancada do sono por uma sensação que não conseguia explicar. O quarto estava envolto em sombras, quebradas apenas pelo brilho pálido da lua cheia que se infiltrava pela janela entreaberta. De repente, seu olhar foi atraído por algo peculiar. Uma coruja branca, majestosa e silenciosa, pousada na grade externa. Seus olhos, grandes e brilhantes como duas luas em miniatura, pareciam atravessá-la. O coração de Júlia deu um salto. Havia algo naquele olhar que não era apenas animalesco, mas quase consciente. Tentando se acalmar, ela esfregou os olhos e olhou para o relógio. 3 horas em ponto. É só uma coruja, murmurou para si mesma, embora um arrepio insistente subisse por sua nuca. Lembrou-se vagamente de histórias que sua avó contava sobre corujas trazendo presságios, mas logo afastou o pensamento, taxando-o de superstição. Virou-se na cama, decidida a ignorar o incidente, mas o peso daquele olhar fixo parecia grudado em sua mente, impedindo que o sono voltasse. Na noite seguinte, porém, o mistério se repetiu. O som leve de asas roçando a grade a despertou novamente. E lá estava a coruja, no mesmo horário, no mesmo lugar, com a mesma intensidade no olhar. Júlia se levantou, o coração disparado, e caminhou até a janela. A ave permaneceu imóvel, encarando-a, até que com um movimento súbito emitiu um chiado baixo e alçou voo, desaparecendo na escuridão. Um vazio estranho ficou no ar, como se algo tivesse sido interrompido. Agora, a inquietação de Júlia era palpável. Por que ela volta? O que ela quer de mim? Pensava, enquanto encarava a grade vazia da janela. Não era mais possível fingir que aquilo era coincidência. A coruja parecia escolhê-la noite após noite, como se carregasse uma mensagem que ela ainda não conseguia decifrar. Algo dentro dela sussurrava que aquilo era só o começo, e estava certa. Aquela coruja branca não era um simples visitante noturno, mas o primeiro sinal de um segredo muito maior, que logo viraria sua vida de cabeça para baixo. O que Júlia não sabia era que, ao cruzar o olhar com aquela ave, ela já havia dado o primeiro passo em um caminho sem volta. Durante o dia, Júlia fez o possível para apagar da mente o que havia visto na noite anterior. É só um animal, não tem nada de especial, repetia para si mesma, tentando se agarrar à rotina. Mas uma inquietação teimosa se instalava em seu peito, porque a coruja aparecia sempre no mesmo horário, e aquele olhar penetrante parecia carregado de intenções que ela não conseguia decifrar. Quando a noite caiu, a calma que Júlia buscava escapou por completo. Ela tentou se distrair com a televisão e folhear um livro, mas as palavras e imagens se dissolviam diante de seus olhos. Sua atenção estava fixa no relógio, os minutos arrastando-se até as 13h03. Algo dentro dela sabia que a coruja voltaria, e essa certeza a mantinha em um estado de alerta constante. Exatamente às 3h03, o silêncio foi quebrado. Júlia prendeu a respiração e virou-se lentamente para a janela. Lá estava a coruja, pousada na grade, as garras cravadas no metal gelado, os olhos luminosos fixos nela como lanternas na escuridão. O ar parecia mais pesado, carregado de uma tensão que ela não podia ignorar. Dessa vez, Júlia reagiu rápido. Pegou o celular com mãos trêmulas e começou a filmar, esperando capturar algo que explicasse aquele ritual noturno. A coruja permaneceu imóvel, apenas inclinando a cabeça como se a avaliasse. Então, soltou um som rouco e grave, quase um lamento antes de abrir as asas e desaparecer na noite, deixando o vídeo como um registro inconclusivo. Ainda abalada, Júlia decidiu buscar respostas. Abriu o laptop e pesquisou o significado das corujas. O que encontrou a surpreendeu. Em várias culturas, elas eram vistas como mensageiras do além, portadoras de avisos ou até presságios sombrios.
Algumas lendas as associavam à morte iminente, enquanto outras falavam de segredos revelados. Cada palavra que lia alimentava sua crescente inquietação. Agora, a dúvida corroía Júlia. Seria tudo uma coincidência sem importância ou a coruja estava ali para alertá-la de algo grave? A linha entre o racional e o inexplicável começava a se desfazer e ela não sabia mais onde pisava. Uma mudança sutil começou a se instalar na casa de Júlia. Durante o dia, a luz do sol trazia uma normalidade reconfortante, mas à noite, uma sensação inquietante tomava conta. Era como se o ar carregasse um peso invisível, e Júlia sentia olhos que não podia ver seguindo cada movimento seu pelos cômodos. Na terceira noite consecutiva, ela decidiu que precisava entender. Quando o relógio marcou 3:03 e a coruja surgiu na janela, Júlia respirou fundo, abriu o vidro e murmurou com a voz hesitante: "O que você quer?" Para sua surpresa, o pássaro não fugiu. Em vez disso, soltou um grito agudo, quase como um apelo, que cortou o silêncio da madrugada. O pulso de Júlia acelerou. A coruja deu um salto e pousou no parapeito tão perto que ela podia sentir o leve roçar de suas penas. Então, inclinou a cabeça e emitiu um som novo, um ruído abafado, semelhante a um choro humano. Um arrepio percorreu sua espinha. Nunca ouvira algo tão estranho vindo de um animal. Por alguns segundos, a coruja ficou ali, os olhos brilhantes fixos nos dela, como se esperasse que ela respondesse. Mas Júlia, paralisada pelo choque, não sabia o que dizer ou fazer. Antes que pudesse reagir, o pássaro bateu as asas e se lançou na escuridão, deixando o eco de seu chamado pairando no ar. O sono fugiu dela naquela noite. A mente girava com perguntas sem resposta. O que significava aquele som? Era um aviso, um pedido, ou apenas sua imaginação amplificando o medo? Uma coisa era certa: algo estava errado, e o mistério se aprofundava a cada visita da coruja. Pela primeira vez, Júlia considerou que o pássaro pudesse ser mais do que uma simples ave. Talvez fosse um sinal, um chamado para algo ou alguém que ela ainda não compreendia, e essa possibilidade a assustava mais do que qualquer outra coisa. No dia seguinte, a coruja dominava os pensamentos de Júlia. O som quase humano, o olhar intenso, tudo parecia além do natural. Determinada a encontrar uma explicação, ela decidiu buscar ajuda com Dona Lúcia, sua avó, uma mulher de poucas palavras, mas cheia de sabedoria sobre os mistérios da vida e os sinais do destino. Ao ouvir a história da coruja, Dona Lúcia ficou visivelmente abalada. Seu rosto perdeu a cor e as mãos que seguravam a xícara de chá tremeram de leve. "Você disse que ela aparece sempre às 3:03 da manhã?" perguntou, a voz carregada de uma tensão que Júlia não esperava. Júlia confirmou com um aceno, o coração apertado pela reação da avó. O que ela sabia que não estava contando? O silêncio que se seguiu foi pesado, até que Dona Lúcia baixou os olhos e falou quase em um sussurro: "Isso já aconteceu antes." Um calafrio subiu pela espinha de Júlia. A avó continuou hesitante. "Há muitos anos, alguém da nossa família também viu uma coruja. Meu irmão Antônio, ele dizia que ela aparecia todas as noites, exatamente às 3:03 na janela dele. Achava que o pássaro queria lhe mostrar algo." Júlia prendeu a respiração. "O que aconteceu com ele?" perguntou, temendo a resposta. Dona Lúcia desviou o olhar, a voz embargada. Poucos dias depois, ele sumiu. Seguiu a coruja uma noite e nunca mais voltou. Ninguém sabe o que houve. O peso da revelação caiu sobre Júlia como uma pedra. A mesma coruja, o mesmo horário, na mesma família. Seria coincidência ou algo mais sinistro? A ideia de que o espírito de Antônio pudesse estar por trás disso começou a tomar forma em sua mente. Com a voz trêmula,
Ela perguntou. Você acha que a coruja quer me avisar de alguma coisa? Dona Lúcia ergueu os olhos, cheios de preocupação. Não sei, minha querida, mas o passado tem um jeito de voltar quando menos esperamos. Naquele momento, Júlia tomou uma decisão. Não podia mais ignorar os sinais. Se a coruja aparecesse, novamente ela a enfrentaria, custe o que custasse. O mistério precisava ser desvendado. A noite caiu com um peso diferente, e Júlia sabia que estava prestes a cruzar uma linha da qual não havia volta. A madrugada trouxe um frio que atravessava as paredes, mas Júlia não se importava. Encolhida sob o cobertor, ela esperava, os olhos fixos no relógio digital que marcava 3:02. Seu coração batia como um tambor, anunciando o que estava por vir. Às 3:03, o som de asas rasgou o silêncio. Júlia se levantou, devagar, e caminhou até a janela. A coruja estava lá, como sempre, mas algo estava diferente. Seus olhos pareciam mais arregalados, carregados de uma emoção que ela não conseguia nomear. Medo, talvez. De repente, o pássaro virou a cabeça bruscamente, fixando o olhar em um ponto atrás de Júlia, dentro do quarto. O sangue dela gelou. Não era para ela que a coruja olhava. Havia algo ali, algo que o pássaro podia ver e ela não. O ar ficou denso, quase sufocante. Com um esforço, Júlia virou-se para o espelho ao lado da cama. No reflexo, uma sombra pálida e indistinta se formava, parada exatamente onde a coruja apontava. Era uma figura humana, mas borrada, como se feita de névoa. O choque a fez recuar, e seu braço bateu na mesa, derrubando um copo que se espatifou no chão. O barulho cortou o silêncio, e no mesmo instante a coruja soltou um grito agudo e alçou o vôo, desaparecendo na noite. A sombra no espelho sumiu com ela. Júlia ficou sozinha no quarto, o coração disparado. Mas a sensação de presença não foi embora. Algo ou alguém estivera ali, e ela sabia que não era apenas sua imaginação. A coruja tinha visto também. O resto da noite passou em claro, com Júlia tentando entender o que acabara, de presenciar. Quem era aquela figura? E por que a coruja parecia tão assustada? As respostas estavam próximas, mas o medo de encontrá-las a mantinha imóvel. Júlia ficou paralisada, os olhos grudados no espelho onde a sombra aparecera. O silêncio do quarto era opressivo, quebrado apenas pelo som de sua respiração acelerada. Foi real? Perguntava-se, tentando convencer-se de que o cansaço estava brincando com sua mente. Mas a imagem era clara demais para ser uma ilusão. Com mãos trêmulas, ela pegou o celular e abriu a câmera, apontando para o espelho. A tela mostrava apenas seu rosto pálido e assustado, nenhum sinal da sombra. Mas ao virar a câmera para a janela, algo chamou sua atenção. O vidro estava embaçado, como se alguém tivesse respirado ali por dentro. Aproximando-se com cautela, Júlia sentiu o estômago revirar. Marcas fracas começaram a surgir no vidro, traços lentos e irregulares que formavam letras. Ela assistiu, horrorizada, enquanto a palavra se completava. Antônio. O nome do tio-avô desaparecido ecoou em sua mente como um trovão. Júlia recuou, o corpo tomado por um arrepio gelado. A coruja não estava apenas avisando, estava trazendo uma mensagem do passado. E Antônio era a chave. Seu coração batia descontrolado. Seria um pedido de socorro ou um alerta para que ela não seguisse o mesmo caminho? A dúvida a consumia, mas uma certeza se firmava. O que quer que tivesse acontecido com Antônio estava conectado a ela agora. O quarto parecia menor, as paredes fechando-se ao seu redor. Júlia sabia que o mistério havia ultrapassado o ponto de ser ignorado. O passado estava falando, e ela precisava ouvir. O nome Antônio permanecia no vidro, uma inscrição fantasmagórica que parecia pulsar na luz fraca da madrugada. Júlia sentiu o corpo tremer. Seu tio-avô, perdido há décadas, estava alcançando-a,
de algum modo, e a ideia a deixava sem chão. Ela olhou para o céu pela janela, procurando a coruja, mas a noite estava vazia. O pássaro, que sempre marcava presença, havia desaparecido, como se tivesse concluído sua tarefa e agora esperasse que Júlia tomasse a iniciativa. O silêncio era ensurdecedor. Respirando fundo, ela pegou o celular e discou o número de Dona Lúcia. Precisava de respostas, e só a avó poderia esclarecer o que estava acontecendo. A voz da idosa saiu hesitante ao atender. Júlia? Por que me liga a essa hora? Algo aconteceu? Com a voz entrecortada, Júlia despejou tudo. As visitas da coruja, o horário exato, a sombra no espelho e o nome escrito na janela. Do outro lado, um silêncio longo e tenso tomou conta, até que Dona Lúcia sussurrou. Meu Deus, ele voltou. Um arrepio subiu pela espinha de Júlia. O que isso significa? Vovó? Perguntou quase implorando. A avó hesitou, a voz carregada de emoção. Talvez Antônio queira que você saiba o que houve com ele. Ou talvez esteja tentando te proteger. Proteger de quê? A pergunta ficou pairando no ar, sem resposta clara. Dona Lúcia apenas acrescentou. Tenha cuidado, minha querida. Algumas coisas não deveriam voltar. A ligação terminou, deixando Júlia com um nó na garganta. A noite se arrastou, mas o sono não veio. A casa parecia viva, cheia de sussurros que ela não podia ignorar. Se Antônio estava tentando falar, ela precisava descobrir o que ele queria antes que fosse tarde demais. Júlia decidiu ligar novamente para Dona Lúcia. A respiração da avó ficou irregular do outro lado da linha, um sinal de que algo a perturbava profundamente. Após um silêncio que pareceu eterno, ela murmurou. Júlia, tem algo sobre Antônio que nunca te contei. O coração de Júlia disparou. Ela apertou o celular com força e perguntou ansiosa. O que é, vovó? O que aconteceu com ele? A voz da avó saiu pesada, como se carregasse anos de culpa. Antônio desapareceu naquela mesma casa onde você está agora, revelou Dona Lúcia. Ele via uma coruja todas as noites, às 3h03 da manhã, exatamente como você. Dizia que ela o estava chamando, que queria mostrar algo. Uma noite, ele saiu atrás dela e nunca mais voltou. Júlia sentiu o chão sumir sob seus pés. O mesmo lugar, o mesmo horário, a mesma coruja. Olhou ao redor, as paredes familiares ganhando um tom sinistro. Por que ninguém me disse isso antes? Perguntou, a voz falhando. Era doloroso demais, respondeu a avó. E eu temia que a história se repetisse. Um silêncio breve tomou conta, até que Júlia insistiu. O que ele estava procurando, vovó? Dona Lúcia hesitou, como se as palavras fossem difíceis de pronunciar. O segredo está no quintal, disse por fim, a voz quase um sussurro. Foi lá que ele foi visto pela última vez. As palavras da avó ecoaram na mente de Júlia como um chamado. O quintal. Era lá que as respostas esperavam, e ela sabia que precisava ir até o fim, mesmo que o medo a consumisse. O peito de Júlia subia e descia em um ritmo acelerado. O quintal. Antônio havia seguido a coruja até lá e nunca retornara. O que ele buscava? Sem pensar duas vezes, ela pegou uma lanterna e abriu a porta dos fundos. O vento frio da madrugada, soprando contra seu rosto. O silêncio da noite era quase palpável, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas secas sob seus pés. Júlia avançou com a lanterna em mãos, o feixe de luz cortando a escuridão. Então ela viu. No centro do gramado, a coruja estava pousada, os olhos brilhando como faróis, apontando para o chão. Com o coração na garganta, ela se ajoelhou e começou a cavar a terra úmida com as mãos. Cada punhado removido aumentava sua ansiedade. O que estava escondido ali? Após minutos que pareceram horas, seus dedos tocaram algo sólido. Sob a luz trêmula da lanterna,
Júlia desenterrou uma pequena caixa de madeira, envelhecida e marcada pelo tempo. Seu estômago se contraiu. A verdade que Antônio procurava estava ali, tão perto que ela podia sentir seu peso. Com mãos trêmulas, ela segurou a caixa, a coruja observando em silêncio. O que quer que estivesse dentro daquele objeto mudaria tudo o que ela sabia sobre sua família. A noite parecia prender a respiração, esperando o próximo passo. Júlia sabia que não havia volta. O segredo do passado estava em suas mãos, e ela precisava enfrentá-lo, mesmo que doesse. As mãos de Júlia tremiam enquanto seguravam a caixa de madeira. O vento da madrugada fazia os galhos rangerem ao redor, como se a própria natureza estivesse ansiosa pelo que viria. A coruja permanecia ali, um guardião silencioso, seus olhos fixos nela. Com um esforço, ela forçou a tampa, que cedeu com um rangido seco. Dentro, encontrou um maço de cartas amareladas e um medalhão de prata, objetos que pareciam carregar décadas de história. O coração de Júlia disparou ao ver que as cartas eram endereçadas a Antônio. Pegando a primeira, com dedos hesitantes, ela leu em voz baixa: Antônio, por favor, não conte a ninguém. Se descobrirem, estaremos perdidos. As palavras a atingiram como um golpe. Seu tio-avô sabia de algo perigoso, algo que o levou ao seu fim. Júlia continuou, os olhos correndo pelas linhas borradas pelo tempo. No final da carta, a assinatura a fez congelar. Era o nome de seu avô, o pai de sua mãe. Um arrepio a percorreu. Seu próprio avô estava envolvido no desaparecimento de Antônio. A revelação pesava em seu peito. Antônio descobrira um segredo que não deveria e pagara o preço. Mas por quê? O que era tão grave a ponto de justificar seu sumiço? As perguntas giravam em sua mente sem resposta. A coruja soltou um pio baixo, quase como uma confirmação, mas permaneceu onde estava. Júlia sabia que ainda não era o fim. Havia mais a descobrir, e o passado estava apenas começando a se revelar. O peso da verdade a envolveu, mas ela não podia parar agora. O que quer que tivesse acontecido, ela precisava ir até o fim. Júlia ficou imóvel, a carta escorregando de suas mãos trêmulas. Seu avô, um homem que ela admirava, envolvido no desaparecimento de Antônio. A descoberta era um soco no estômago, e o ar parecia rarefeito ao seu redor. O vento soprou mais forte, e a coruja emitiu um grito agudo, como se a apressasse. Júlia pegou outra carta e leu, o coração acelerado. Antônio, pare de procurar. Ele não quer que a verdade venha à tona. Se insistir, vai desaparecer. O ele, sem nome, só podia ser seu avô. Um calafrio a atravessou. Antônio fora silenciado para proteger um segredo. Mas então, algo brilhou no fundo da caixa. Uma chave enferrujada, antiga e pesada. Júlia a pegou, sentindo seu peso como um convite para continuar. A coruja bateu as asas e levantou o voo, sumindo na escuridão. Sua missão parecia concluída, mas a de Júlia estava apenas começando. Aquela chave abria algo dentro da casa, a última peça do quebra-cabeça. Com a chave na mão, ela voltou para dentro determinada. O segredo final esperava por ela e o tempo de correr do passado havia acabado. Júlia segurou a chave enferrujada, o coração disparado. O que ela estava prestes a encontrar poderia destruir tudo o que sabia sobre sua família. Respirando fundo, ela desceu ao porão, um lugar sempre trancado desde que se mudara para a casa. Com dedos trêmulos, encaixou a chave na fechadura antiga. Um clique seco ecoou e a porta se abriu, revelando um espaço escuro e empoeirado, onde o tempo parecia ter parado. O ar cheirava a mofo e segredos. Usando a lanterna do celular, Júlia explorou o ambiente até avistar um baú de madeira coberto por uma lona. Seu pulso acelerou. Era isso que Antônio buscava. Ela removeu a lona e abriu a tampa, revelando documentos, fotos antigas e um diário na caligrafia de seu avô.
Com o coração na garganta, ela abriu o diário e leu. As páginas contavam uma história sombria. Antônio descobrira que seu irmão, o avô de Júlia, estava envolvido em negócios ilegais. Ele planejava denunciá-lo, mas desapareceu antes que pudesse agir. Um arrepio a tomou. Seu avô escondera a verdade por décadas. E a coruja, aparecendo às 3:03, era o espírito de Antônio, guiando-a até ali. Sua história, enfim, vinha à luz, mesmo que seu corpo nunca tivesse sido encontrado. A casa, antes um lar, agora guardava um peso sinistro. Júlia fechou o diário, sabendo que tinha o poder de expor tudo. Mas o que faria com essa verdade? A decisão era dela, e o silêncio do porão parecia esperar sua resposta. A jornada de Júlia nos ensina que a verdade, por mais que tentem escondê-la, sempre acha um jeito de emergir. E você? Será que há segredos em sua família, enterrados, esperando para serem descobertos? Se essa história te envolveu do começo ao fim, deixe seu like e se inscreva no canal. Aqui trazemos sempre relatos misteriosos e emocionantes como este, que mexem com a mente e o coração. Não perca o próximo vídeo. Clique na recomendação e mergulhe em outra narrativa incrível que vai te arrepiar. Nos vemos na próxima história.